Vocês estão fazendo jornalismo aonde mesmo? Na Unip. Ah, na Unip. Últimos meses. Aí, manda lá. Pode ir? Vai. 3, 2, 1. Doutor Raul, eu queria que você falasse primeiro quanto tempo você passou no Guarani, né, como presidente do conselho, como dirigente, quando que você entrou lá, até quando você ficou por lá? Bem, praticamente eu tenho uma história no Guarani já de criança, né? Porque eu já morava ali no Bosque, onde está o Guarani foi fazenda do meu bisavô, depois do meu avô, né? Ali o Paranapanema, toda aquela área lá. E eu ia para o Guarani, atravessava a Ponte de Madeira para ver treino logo nos primeiros anos do Brinco de Ouro, que era no Pastinho, eu não cheguei a pegar, mas no Brinco de Ouro eu já cheguei a pegar, eram os primeiros anos do Guarani. E eu fui crescendo lá, e a gente foi, naqueles final dos anos 50, início dos anos 60, a família também toda bugrina, eu acabei ficando fanático, como muitos outros, e a gente não largava do Guarani de jeito nenhum. E começamos ajudando no departamento social, tal, até ficar secretário da diretoria em 84 e depois presidente do conselho em 88, onde permaneci por 12 anos. Mas praticamente tive diversas atividades lá, como diretor do departamento de obras e uma série de coisas. Você foi, como disse, presidente do conselho em 88, que foi quando coincidiu mais ou menos quando o Beto Zilli assumiu pela primeira vez o comando, né? Na realidade eu trabalhei com Tavares, né? Como diretora adjunta do departamento social na época do Tavares, na segunda gestão do Tavares, depois com o Leonel, na segunda gestão do Leonel, depois com o Beto, uma parte com o Lorenzetti, e depois como colaborador do Leonel novamente, no departamento de obras, do Mingoni e do Lorenzetti. Praticamente trabalhei com todos os últimos desde 1970, da primeira eleição do Leonel. De 88 até mais ou menos 2011, quando o Mingoni saiu do cargo, o que mudou no Guarani? Você que estava lá participando ativamente. De 88 até 2011, o que dá para dizer que mudou lá? O que mudou lá, o futebol mudou. O futebol mudou e o Guarani não acompanhou a mudança do futebol. O futebol muda década a década. Então, 60 você tinha um estilo do futebol, um estilo de campeonato, quando o Guarani subiu em 49, os anos 50 o Guarani lutava para não cair. Aí veio o Jaime Silva, em 58, do Rio de Janeiro, delegado da Receita Federal, veio para Campinas, trouxe as ideias do Fluminense, fez o poliesportivo começou, era uma febre clube, naquele tempo não tinha TV a cabo, você não tinha celular, você não tinha... Era clube, todo mundo era sócio de 2, 3 clubes. E o Guarani foi crescendo bastante nesse aspecto. E o futebol a parte social foi ajudando o futebol retribuía quando vendia um atleta, fazendo a piscina olímpica quando vendeu Careca, o ginásio quando nós vendemos Amaral, uma coisa retribuiu a outra. Mas as coisas mudaram, o futebol começou a ficar muito caro, os atletas muito caros, a televisão começou a se interessar, certo? Pelo futebol. Então, isso daí acabou gerando um custo muito alto para o futebol. Então, o Beto Zilli, quando assumiu em 88, ele quis gerar muito isso daí e competir com os clubes grandes. Então, nós tínhamos uma equipe com o Amoroso, Djalminha, Luizão, né? E ficou um certo período assim. Agora, o Guarani era um clube onde os outros recursos eram escassos. Por exemplo, renda, sempre foi escassa a nossa renda, sempre foi pouca. Né? A parte social, com outros custos de vida, começaram a cair em geral. Todos os clubes começaram a perder associados, o Guarani começou a perder a arrecadação. Então, até 2000, 2005, 2004, mais ou menos, o Guarani ainda recebia muito da televisão. Depois a televisão passou a adotar o seguinte, acabou o grupo dos 13, quem disputa recebe, quem não disputa não recebe. Tá? Quanto mais tempo você ficar na A, você vai mais receber. Exatamente aconteceu isso daí. E o Guarani acabou se endividando. Eu me recordo que quando o Beto deixou em 2000, em julho de 99, no balanço a gente tinha 6 milhões e 800 de dívidas tributárias que o Refis ia abolir. E ficaram uma série de atletas. Depois que o Beto foi vendido Marinho, foi vendido Elano, diversos atletas, foram vendidos coisas que cobriam essa receita.
Só que o Guarani começou a fracassar no futebol, porque ele não se adaptou à Lei Pelé. Ele começou a perder os atletas. Os atletas estavam surgindo na base, os empresários começaram a tirar porque ele não tomou as providências necessárias para isso. E ali começou a virar uma bola de neve, entendeu? Aí voltou Leonel, novamente assumindo, depois do Lorenzetti. O Leonel tentou fazer uma reestruturação, mas os tempos já eram outros, e ele não conseguiu o sucesso que ele teve na década de 70. Os tempos já eram outros, a velocidade tinha que ser muito maior, entendeu? E ele tinha a chance que ele viu de fazer uma permuta do patrimônio com um estádio novo. Ele tinha umas ideias, mas não deixaram. Um grande grupo se revelou contra, não deixou que isso acontecesse. O Mingoni acabou assumindo, acabou fazendo uma parceria aí com uma empresa, né, e que até chegou a se disputar o vice-campeonato paulista. Por quê? Investiu, mesmo que temporariamente, foi investido no futebol, e hoje o futebol está isso daí. Então, na realidade, o que mudou foi o futebol, e o Guarani perdeu o foco, né, no período de 2000 para frente, de como estava o futebol brasileiro. Eu creio que foi isso daí. Agora, vai levar tempo, um tempo ainda para se reestruturar e tentar voltar, mas tem que ser de uma outra forma, não mais daquela que a gente fazia em 60, não é? As escolinhas, tudo. Isso é muito importante. Mas hoje você tem que ter um investimento para segurar o atleta. Porque se você veja aí as coisas que estão acontecendo no futebol aí, com 15 anos, o atleta não tem vínculo mais nenhum. Não é como antigamente você tinha um contrato de gaveta e tal. Ele só pode se profissionalizar com 16. Então, aqueles que estão surgindo com 15, já tem o caso aí que está sendo denunciado do São Paulo, que ele vai e pega os jogadores com 15, que não são profissionais ainda, e leva. Então, hoje você tem que estar atento a tudo, né? Tem que estar arriscando muito. E hoje também todo mundo depende da televisão. A televisão dá uma discrepância muito grande entre as equipes que disputam o Brasileiro da A, as equipes tradicionais, mesmo o Corinthians, o Flamengo, em relação a outros grandes, ganham muito mais, porque a TV paga pela audiência. Quanto mais audiência tiver um time, mais ela paga. E o futebol daqui para frente vai ser assim. A gente sabe que o presidente do conselho, em algumas situações, pode ser considerado até mais importante que o presidente do próprio clube, né? Que é uma questão de fiscalização, controlar o que está acontecendo. Quando o senhor foi presidente na época, era fácil fazer essa fiscalização, esse controle? Dava para saber o que estava acontecendo ali nas administrações dos presidentes? Ou havia alguma coisa que acontecia às escuras? Era difícil esse papel de presidente do conselho? O papel mais difícil na presidência do conselho é que tem certas coisas que no futebol tem que ser guardadas como segredo, entendeu? Você não pode chegar numa reunião do conselho e expor certas coisas, como contrato, porque são 200, 300 conselheiros, e aquilo é uma questão como num país que tem que ter os seus segredos. E o futebol também tem que ter, porque isso daí não foi só nessa época, Roberto. Já existia, desde que comecei a ser conselheiro com 21 anos no Guarani, não se revelava tudo. Falava, isso aqui não se pode falar, porque senão vai atrapalhar tal negócio, isso, aquilo. Então você vê de maneira geral, tá? As contas são essas, a prestação de contas é essa daqui. Havia bastante questionamento, mas nunca tivemos problema maior. E também 50% do questionamento era financeiro, outros 50% era futebol. Então tem que ser explicado do futebol, essas coisas todas, né? Então, agora, depois da minha gestão, quando começou essa queda de produção do Guarani e esses problemas financeiros, os meus sucessores sofreram muito mais, porque a própria mudança de tudo que ocorreu acabou exigindo uma cobrança maior. Então, eles acabaram tendo uma atuação em termos de fiscalização maior do que a que foi, porque trimestralmente, naqueles 12 anos, a gente se reunia, fazia o balanço, aquele balanço de 3 em 3 meses, depois o balanço final, sabe? Então a coisa ia controlando. Mas não havia esse problema. Agora ele estava em evidência, estava aonde a gente ia, descia nos aeroportos, era autógrafo, era gente na porta do hotel. O Guarani estava vivendo uma grande fase. Teve um ano ruim, 97, tal, mas todo clube tem. Mas na realidade, o Guarani teria sido 3 vezes campeão brasileiro por pontos corridos
Em 78, que ele foi campeão, ele seria vice. Se o campeonato fosse por pontos corridos, ele seria vice. E nos campeonatos de 82, 86 e 94, ele foi o que fez mais pontos, mas não conseguiu ser campeão, ficou em terceiro lugar. Você disse aí da relação com o Beto, que foi muito próxima, né? Dá pra dizer que vocês eram muito juntos, né? Ele como presidente, você como presidente do conselho, acho que atuavam juntos, né? O Beto é filho de um abnegado do Guarani, chamado São Anselmo Zini, que tomava conta das categorias amadores do clube. Não é? E eu conheci o Beto, na realidade, em 81, na gestão do Tavares, porque o Beto foi para Belo Horizonte, montou a firma dele, eu conheci ele de nome. Quando ele voltou, nós formamos um grupo, nós tínhamos um grupo chamado TABA, Torcedores Amigos de Gringos Associados, que exatamente depois do título de 78, o Guarani teve que dissolver praticamente o time em 80, 81, porque também ficou caro, todo mundo veio em cima, e essa fase do Guarani em 81, que ele acabou até disputando a Taça de Prata, porque era uma classificação do Paulista naquela época, é como eu comparo com o Santos quando perdeu o Neymar agora, né? Perde o Neymar e deu uma esfriada, a Vila não está lotando mais, está passando... E o Guarani também passou muitas fases dessas. O jogador tinha grandes times, mas tinha mudança. Aí nós criamos um grupo, foi quando nós conhecemos o Beto, que tinha as ideias semelhantes à nossa, né? Em 81, que era ajudar o Guarani a crescer, a ter a se tornar grande realmente, para não ter esses problemas de alternar entre grandes fases e má fases. Mas foi aí que nós conhecemos e foram muitas pessoas, né, que pertenceram ao nosso grupo aí, que trabalharam bastante, né, pelo Guarani. E como era o Beto como administrador? A gente sabe que muita gente dizia que ele era muito centralizador, que ele pensava muito no time, né? E fazia algumas atitudes até um pouco que a gente não acreditava, né? Como foi o caso do Leão, que era técnico e depois de 24 horas já não era mais. Como que era o Beto no dia a dia, como gestor? No futebol ele era centralizador porque ele tinha uma visão maior do que todo mundo. Ele tinha um convívio que ele ligava, e tinha coisas curiosas que passava. Ele ligava praticamente, eu falava com o Brasil inteiro, o dia inteiro, com outros presidentes. Ele estava sempre em evidência. Dentro do futebol ele estava atualizado. No clube, ele